Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma semaninha de aula que nós vamos iniciar, tá certo? A aulinha de matemática do nosso capítulo 5, lá pra gente continuar o nosso livro 1, pra gente terminar essa semana. Essa semana nós teremos uma aula extra lá no dia da atividade de arte, então fiquem ligadinhos para vocês fazerem todas as atividades bem direitinhos e para poder a gente finalizar esse livro 1, tá certo? O que é que vai acontecer hoje? A tia vai falar para vocês de adição novamente, subtração e vamos aprender a jogar um joguinho de tabuleiro que tem no livrinho de vocês. Então, primeiro eu vou deixar aqui para vocês o vídeo do joguinho que tem para vocês, tá certo? Ele é um joguinho de somas com unidades, dezenas, centenas e unidade de milhar. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que seja cada um desses, seus respectivos números e quantidades, para a gente poder entrar nesse vídeo do joguinho, tá certo? Espero que vocês se divirtam. Esse joguinho vocês podem jogar com a família de vocês, tá bom? Se vocês tiverem irmãos, chama a mamãe, o papai, o irmãozinho para brincar. Então, vem se divertir com a tia, tá certo? Bom, vou mostrar para vocês a quantidade de unidades que vale cada coisa. Uma unidade, eu quero dizer que eu tenho um número 1, não é isso? Unidade igual a 1. Uma dezena, eu vou falar que eu tenho 10. Dezena igual a 10 unidades. Aqui eu tenho uma dezena, eu tenho 10 unidades. Uma centena. Centena vem de 100. Então, eu tenho 100 unidades. 100 unidades. Então, unidade 1, dezena 10, centena 100. Tia, o que é unidade de milhar que você falou? Não consigo mais lembrar. Unidade de milhar é representada pelo símbolo UM, tá certo? Que é unidade de milhar, que é igual a 1000. Quando eu tenho 1000 unidades, eu tenho uma unidade de milhar. A cada unidade de milhar, eu vou contar 1000 unidades. Então, se eu disser assim, eu tenho 5 unidades de milhar, eu vou ter 1000, mais 1000, mais 1000, mais 1000, mais 1000. Então, eu vou ter 5000, tá certo? Então, eu vou aprender a fazer essas somas de acordo com a quantidade que eu tenho. E o joguinho de vocês também vai ajudar vocês a aprenderem um pouquinho mais de soma com as unidades de milhar, com as centenas, com as dezenas e com as unidades, tá certo? Vamos agora para o joguinho? Ó, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês o joguinho, tá certo? Ele tá aqui, ó. Disco mágico. Aqui tem as regras do joguinho. Aqui tá falando para você formar um grupo com mais 3 colegas. Mas como a gente tá em casa, a gente vai chamar a nossa família para poder a gente participar do jogo, tá certo? Forme um grupo com 3 ou mais colegas e escolha um critério para determinar quem será o primeiro a jogar. Vocês podem tirar no par ou ímpar, ou fazer 0 ou 1, ou pedra, papel e tesoura. Cada jogador deve possuir 9 fichas circulares. Quais são essas 9 fichas? São essas 9 fichas aqui, ó, essas pretinhas pequenas que tem lá no anexo de vocês. Como só tem 9, como se fosse para um jogador, você pode fazer mais aí na sua casa, tá certo? Para poder você distribuir para os outros jogadores que vai jogar com você. Na sua vez, ele deve lançar suas fichas sobre o tabuleiro a uma distância de aproximadamente 30 centímetros, registrando em seu quadro em quais cores elas caíram. Vamos lá. Você vai colocar aqui no quadrinho, ó, em quais cores as suas fichas caíram, tá certo? O que acontece? Você pega as fichas, as 9 fichas, e vai jogar. Você pode jogar assim mais espalhadinho para ele poder cair em vários outros tipos de locais, tá bom? Vamos supor que caiu aqui, que a tia deixou muito junto. Vamos supor que caiu assim. Aí você vai colocar uma ficha no vermelho, 3 no azul, 3 no verde e 2 no amarelo. Aí você vai e anota aqui, ó, quantidade de fichas que caíram, tá certo? Aí, você vai colocar sempre nessa ordem das cores. Por que, tia, que eu vou sempre colocar na ordem das cores? Porque está mostrando já de acordo com as unidades. Aqui vale unidade de milhar,
aqui vale centena, aqui vale dezena e aqui vale unidades. Então, na hora de você colocar aqui, você já vai ter o total de pontos que você marcou, ó. Tá vendo como fica mais fácil? E aí, o que que acontece? Nas unidades, no verde, nós temos unidades de milhar. Caiu 2 fichas, ficou 2.000. Na centena, caiu 4 fichas aqui no jogo da criança, ó. E aí, ficou 400. Na ficha da dezena, caiu uma vez no vermelho. E aí, ficou uma dezena, né? 10 unidades. E no azul, caiu 2 fichas, ficou 2 unidades. Então, 2.412, tá certo? Quando você for jogar, se cair uma ficha assim, ó, em cima da linha, você pega ela e aí você joga de novo, pra ela cair dentro do círculo, tá? De um dos lados do círculo da cor, tá bom? Se a ficha cair aqui fora, essa ficha não entra pra rodada que você tá jogando. Ela fica aqui pra próxima rodada. Vence a pessoa que depois das 3 jogadas ganhar pelo menos 2 partidas, 2 jogadas, tá certo? É o que vai vencer, o que tiver mais pontos e que vencer 2 rodadas consecutivas ou separadas, tá ok? E aí você pode fazer esse joguinho com a sua família, não tem problema algum. Aí você só registra aqui no seu livrinho a quantidade de pontos que você fez, tá certo? E aqui nós vamos ter a atividade sobre o joguinho. Vai dar os exemplos e aí vocês vão colocar aqui no livrinho de vocês, tá certo? Bom, gente, agora nós vamos falar de subtração, tá certo? No livro de vocês, na página 105, tá mostrando alguns exemplos de subtrações. Vamos lá. A subtração é usada geralmente quando é preciso retirar uma quantidade de outra, podendo também ser usada quando se tem uma quantidade e se quer saber quanto falta para chegar a outra quantidade, e nas situações de comparação, em que se quer saber quanto uma quantidade tem a mais ou a menos em que a outra. Então, a gente pode utilizar a subtração para fazer esses 3 tipos de problemas, tá certo? Para efetuar a subtração, como no exemplo a seguir, organizamos unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Vou mostrar para vocês o exemplo que tá mostrando aqui no livrinho, tá bom? Pra gente poder entender melhor e compreender a subtração. No livro de vocês está mostrando o seguinte cálculo: 669. 669 menos, ó, o sinalzinho da subtração de menos, 336. 336. Então, o que que acontece? O que que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena, tá certo? Eu não posso colocar esse 3 aqui da dezena bem aqui embaixo da centena e colocar aqui pra frente, senão vai ficar totalmente errado o meu cálculo, tá bom? Então, o que que acontece? Eu separo aqui, tudo direitinho, bonitinho, passo o tracinho pra gente colocar aqui o resultado dessa subtração, tá bom? 9 menos 6 eu vou ter 3. 6 menos 3 eu tenho 3. E 6 menos 3 eu tenho 3. Então, 333. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, tá certo? Tudo um abaixo do outro. Aqui no livro de vocês também está mostrando sobre a adição. A adição é usada quando é preciso juntar ou acrescentar quantidades. Nós fazemos da mesma forma: unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena, tá certo? No livro de vocês está mostrando o seguinte cálculo: 313 mais 12. Então, eu vou colocar 313 aqui em cima, que é centena, mais 12. O 12 eu só vou ter dezena e unidade. Então, eu coloco aqui, ó, 1 da dezena e o 2 da unidade. Como eu não tenho centena, eu fico com esse espacinho vazio, que é como se tivesse um 0, tá certo? Então, vamos lá. 3 mais 2 vai dar 5. 1 mais 1 dá 2. E aqui o 3 eu vou somar com o 0 que tem aqui escondido. 3 mais 0 eu tenho 3, não é isso? Então, fica o número 325, tá certo? A nossa soma é sempre mais tranquila, muitas vezes, porque a gente já está mais acostumado a fazer somas do que subtrações, não é isso? Mas
a subtração também é bem simples. Basta a gente organizar os números que a gente consegue fazer tudo bem direitinho, tá certo? Na aula passada de vocês, a gente viu adição com reagrupamento. Hoje eu vou mostrar de novo a adição com reagrupamento e vamos mostrar também a subtração com reagrupamento, tá bom? Prestem atenção. Tia, eu sempre tenho que fazer dessa forma? Só se você desejar, tá certo? Mas eu vou mostrar para vocês também como a gente faz os cálculos de números que dão resultados maiores. E aí a gente eleva o número lá para cima. Vou mostrar os resultados agora para vocês, tá bom? Os exemplos. Ó, no livro de vocês, na página 107, tá mostrando a escola do Lucas. Na escola do Lucas, eles fizeram uma campanha para arrecadar roupas e doá-las à população carente. Tem a tabela dizendo a quantidade de roupas que cada turma conseguiu arrecadar, tá certo? O que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês esse exemplo, já tá aí no livro de vocês, mas eu vou fazer o passo a passo para vocês compreenderem, tá certo? Primeiro eu vou colocar a quantidade de roupas, que a gente vai somar para saber quantas roupas deram no total, tá bom? Então vamos lá. Primeira quantidade de roupas eu tenho 18. Depois eu vou ter 32. Depois eu vou ter 24 e 12. São as quantidades de roupas que cada sala conseguiu arrecadar. Então vamos lá. O que acontece? Eu vou separar primeiro as somas das dezenas das unidades. Vamos lá. Aqui no 18 eu tenho 10. Tem uma dezena. Aqui no 30, eu vou ter 3 dezenas, ó. Nesse daqui, ó. Sempre eu olho desse daqui, ó. Tá certo? Aí eu boto 30. Não coloco as unidades agora separadas. Coloco só as dezenas. Aqui eu tenho 2 dezenas, ó. 20. E aqui eu tenho mais uma dezena. Depois eu vou colocar um mais aqui também, pra gente começar a somar as unidades que estão quebradinhas do lado, ó. 8 mais 2 mais 4 mais 2, tá certo? Ó, eu coloquei esse 10, esse 30, esse 20 e esse 10. Agora, depois eu coloquei o 8, o 2, o 4 e o 2. Eu separei as dezenas e as unidades, tá certo? Agora, eu vou somar as dezenas, depois eu somo as unidades. Então, vamos lá. 10 mais 30 eu tenho 40, 40 mais 20 eu vou ter 60, mais 10 eu tenho 70. Então, eu somo esses aqui e vou ter 70. Aí eu coloco o sinalzinho de mais, que eu tô somando tudo. 8 mais 2 eu tenho 10, não tenho? Então, eu posso colocar aqui mais um 10, mais uma dezena. Mais 4 mais 2 eu vou ter 6. Então, eu somei o 8 com o 2 e deu 10. E o 4 mais o 6, mais o 2 para dar o 6. Agora, eu vou somar esses 3 últimos aqui de baixo. 70 mais 10 dá 80. 80 mais 6, 86. Tá certo? É o resultado final, 86. A gente separa as dezenas e as unidades e vai somando. Se na hora que eu for somar as unidades, tiver uma dezena, fechar uma dezena, eu coloco aqui, ó, pra ficar mais fácil, tá certo? Aí depois é que eu coloco só as unidades que sobraram, tá bom? Esse foi o cálculo que o Lucas fez. Ele fez separando as dezenas e as unidades, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, Lucas. Esse foi o cálculo do Lucas. Agora eu vou mostrar pra vocês o cálculo do Tito, tá certo? Que foi o outro colega. Ó, gente, vamos prestar atenção como é que o Tito fez o cálculo dele, tá certo? 8 mais 2 ele teve 10, mais 4, 14, mais 2, 16. Ele pegou e colocou o 16 bem aqui embaixo. E aí depois ele foi somar as dezenas. 1 mais 3, 4, mais 2, 6, mais 1, 7. E aí ele colocou tudo aqui, que deu um resultado 716. Só que esse resultado a gente tá vendo que tá errado, né? Porque o resultado correto é 86. O que aconteceu? Qual foi o erro do Tito? Ele não levou o 1 da dezena lá pra cima.
Aqui desse ladinho, a gente coloca sempre somente as unidades. A dezena, se a gente tiver aqui a mais, a gente leva lá pra cima pra somar aqui desse outro lado com as outras dezenas, tá certo? Qual foi a diferença da Bruna pro Tito? O Tito, ele errou aí no livrinho de vocês, prestem atenção. No livro de vocês, o título colocou 716, porque ele não elevou o número lá pra cima. O que que acontece? Quando eu somo aqui as unidades, ó, 8 mais 2, 10, mais 4, 14, mais 2, 16, eu tenho 6 aqui nas unidades e eu levo um lá pra cima fazendo um reagrupamento. Essa dezena vai somar agora com as outras. 1 mais 1 dá 2, mais 3 dá 5, mais 2 dá 7, mais 1 dá 8. Então, eu tenho 86. O que que aconteceu com o Tito? Ele, ao invés de somar as unidades e elevar o número lá pra cima, ele não levou um lá pra cima e só somou aqui, ó, as dezenas. 1 mais 3 dá 4, mais 2 dá 6, mais 1 dá 7. E aí, ele tinha colocado aqui o 16 aqui embaixo, ó. E aí, ele colocou esse 7 aqui na frente. Então, ele teve o número 716 como resultado, que deu o número errado, não é isso? Ele tinha que levar esse 1 aqui da dezena lá pra cima. E ele não colocou no livro de vocês. Prestem atenção como ele colocou errado. E aí, deu uma resposta errada. Quando a gente tiver aqui, ó, nesse cálculo, que tiver uma dezena mais as unidades, que no caso aqui deu 16, a gente deixa só a unidade e leva o número da dezena lá pra cima. Se fosse 26, eu ia colocar o 2 aqui em cima. Se fosse 36, eu ia colocar o 3 aqui em cima. Sempre o número que tá do lado da dezena, ele vem pra cá, ó, pro lado da dezena, tá certo? Eu coloco aqui somente a unidade para poder dar o cálculo correto. E aí eu somo tudo desse ladinho aqui para ficar correto, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês exemplos de subtração com reagrupamento. Tio, o que é subtração com reagrupamento? É eu diminuir primeiro as dezenas, depois as unidades, tá certo? O que que acontece? No livro de vocês está tendo o seguinte exemplo. Patrícia tinha R$50, mas gastou R$37 na compra de um estojo. Com quantos reais Patrícia ficou? Analise a seguir a representação dos cálculos feitos por Hélio, Isa e Lito para resolver o problema. O que vai acontecer? Você vai analisar aqui os cálculos que eles fizeram e vai mostrar, escrever lá embaixo na questão A, como eles fizeram esses resultados, esses cálculos, tá certo? Eu vou dar uma dica para vocês. Teve uma pessoa que pegou e subtraiu as dezenas e o resultado subtraiu as unidades e encontrou o resultado correto. O outro fez de outra forma. Primeiro, somou o valor que a menina tinha arrecadado com um outro valor para fechar uma única quantidade de dezenas. Depois, subtraiu da quantidade que foi do total do dinheiro dela e depois somou os dois resultados. Eu vou mostrar pra vocês que foi o cálculo da Isa. Esse que eu tô falando por último. O que foi que ela fez? Ela separou o 37 que ela gastou e colocou mais 3, ó. 37 mais 3. E formou 40. O que ela fez depois? Ela pegou os R$50 que a menina tinha no começo, diminuiu pelos 40 e ficou com R$10, né, de troco. O que ela fez depois? Ela pegou os R$10 e somou com 3 de novo, para dar o valor 13, que é o valor do troco. Tia, de onde é que essa menina tirou esse 3? Porque ela viu que do 37 para o 40 tinha apenas R$3 para completar. Então, ela utilizou dessa forma para poder chegar ao resultado correto da subtração dela do valor do dinheiro. Tia, eu preciso fazer isso? Não, você não precisa fazer dessa forma, porque às vezes confunde um pouco a cabeça da gente. Só estou mostrando para vocês escreverem no livro de vocês, tá certo?
O que que aconteceu com o Lito? O Lito pegou 37, somou com 3 e somou com 10. Por quê? Ele somou 37 mais 3 deu 40 e mais 10 dá 50, não é isso? Então ele chegou ao resultado de 50. O que é que ele fez depois? Ele pegou apenas esses dois aqui, ó, que eram os que sobravam, para poder chegar ao resultado do troco dela, porque esse daqui ela já tinha gastado. Então ele pegou os R$3 que faltavam para ela completar os 40, mais os 10, viu que batia os R$50. E aí ele pegou apenas os dois números que ela não tinha gasto e deu o resultado do troco dela, tá certo? Esses exemplos que eu acabei de mostrar para vocês são para vocês colocarem nas respostas, na questão A, no item A da página 108, tá certo? Vocês vão escrever que eles fizeram dessa forma, tá bom? Lá no item B está pedindo para você analisar e explicar o registro dos cálculos abaixo feito pela professora Vera. O que que a professora Vera fez? Ela colocou o 50 menos o 37 para poder fazer o cálculo. Ela colocou a dezena abaixo da dezena e a unidade abaixo da unidade, tá certo? Só que a gente tá vendo que aqui tem um zero, ó. Se eu tenho zero, como é que eu vou tirar 7 de zero? A gente vai aprender agora, tá certo? Que é a forma mais utilizada por todos nós para fazermos os cálculos de subtrações, tá bom? O que é que acontece? Aqui eu vou pedir um número emprestado para cá, ó. Aqui eu tenho 5 dezenas, eu vou ficar com 4. E eu vou pedir um 1 e vou colocar aqui para formar uma dezena, tá certo? Vou pedir emprestado. Então, eu agora tenho uma dezena e posso tirar o 7. 10 menos 7, eu tenho 3. Aqui eu tinha 5 dezenas, só que eu precisei emprestar um para lá, então eu fiquei com 4 dezenas. 4 menos 3 eu vou ter 1, que é o resultado da subtração do valor do dinheiro da meninazinha, da Patrícia. Então, ela tinha R$50, gastou 37, ficou com um troco de R$13. Essa forma de cálculo é a que a gente mais utiliza durante todas as nossas subtrações, como vocês já sabem, tá certo? Então, prestem atenção na hora de realizar os cálculos e podem fazer todos dessa forma, tá certo? No livro de vocês está mostrando uma subtração, tá pedindo para você colocar usando dois procedimentos de cálculo, adição e subtração, utilizando dois procedimentos. Os dois procedimentos que vocês podem utilizar são os que eu já mostrei para vocês, juntando somente as dezenas, as centenas e as unidades, ou fazendo dessa forma aqui, tá certo? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer a subtração, subtraindo as centenas, as dezenas e as unidades, tá bom? O exemplo que eu vou mostrar para vocês agora é da página 109 do item B, na questão 14, tá certo? Prestem atenção. Em uma empresa trabalham 350 pessoas. Então, coloca aqui, 350 pessoas. Entre homens e mulheres. Dessas, 120 são homens. Quantas mulheres trabalham na empresa? Então, o que é que acontece? Eu vou subtrair dos 120 que são homens para saber quantas mulheres tem naquela empresa, tá certo? Como a gente pode fazer esse cálculo? A gente pode fazer assim, ó. 350 menos 120 e dá o resultado. Centena abaixo de centena, dezena abaixo de dezena, unidade abaixo de unidade. Ou a gente pode fazer da outra forma que eu vou mostrar para vocês agora. A gente sabe que aqui, ó, o 300 ele tá junto com 50, não tá? Então o que é que vai acontecer? Eu vou separar aqui, ó, 300 mais 50. Eu tô fazendo subtração, então eu coloco o menos bem aqui, ó. Menos. O 120 eu vou estar subtraindo. Por que, tia, que você vai estar subtraindo? Vou estar separando 100 e 20, ó. 100 e 20. Tá certo? Por que que eu tô fazendo isso? Pra poder a gente fazer a subtração das dezenas, tá bom? E das centenas, tá certo? O que que acontece agora? 300, eu vou diminuir 100, eu vou ter 200. Agora, eu vou ter
50 menos 20, que eu vou ter o número 30. Aqui eu vou ter que juntar agora no final 200 mais 30 para saber quanto vai dar a quantidade de mulheres que trabalham naquela empresa. Então eu vou ter 230 mulheres trabalhando naquela empresa. Na subtração a gente soma e subtrai, tá certo? Para poder a gente obter um resultado certo naquela subtração. O que acontece? Eu posso fazer o cálculo aqui de novo para poder mostrar para vocês que deu certo? Posso, tá bom? 0 menos 0 eu tenho 0. 5 tira 2. Eu tenho 5, vou tirar 2, fica 3. E 3 menos 1 eu vou ter 2, então 230. Claro que a forma mais fácil da gente fazer essas subtrações é dessa forma aqui, ó. Tá certo? Mas vocês também podem fazer dessa segunda forma, que também é correto, tá bom? Bom, agora eu vou dar um exemplo para vocês lá da página 111, tá certo? O que tá acontecendo? Tem 2 quadros, tá pedindo para você completar os quadros, fazendo as somas, tá bom? Como é que você vai fazer? Você vai somar o número que tá aqui na linha, mais o número da coluna, e você vai colocar o resultado aqui dentro. 10 mais 10 eu tenho 20, aí eu coloco 20. 10 mais 20 eu vou ter 30. Aí eu coloco 30. E assim eu vou continuando, tá certo? Aí quando chegar na segunda fileira, o que é que eu faço? Eu vou somar agora o número da fileira com o lá de cima também. 20 mais 10, 30. 20 mais 20, 40. E aí você vai completando todo o quadro, tá certo? Essa é da terceira questão, lá da página 111, tá? Lá no primeiro quadro da quarta questão, nós temos dessa forma. Temos o número 120 e mais 1. E aí depois eu tenho 2, o 10, o 20 e o 120. Aqui embaixo. O que é que vai acontecer? Você vai somar para dar o resultado. 1 mais 120, 121. Aqui tá mostrando para vocês o 137, já tá aí. Qual é o número que eu vou colocar aqui em cima? O de 137 somado, a gente soma um número com para dar o 137, vai ser qual? Eu posso fazer um número a menos, colocar o antecessor. Então, o 137 menos 1 dá 136. E aí eu marco aqui em cima o 136 para fazer os outros cálculos de baixo, tá certo? Por que, tia, que aqui é 137? Porque aqui foi um número aleatório que eles colocaram e você vai fazer a comparação com a soma do 1, tá certo? Como a gente queria descobrir o lá de cima, eu faço uma subtração, 137 menos 1, e aí eu tenho 136. E se eu já tivesse o 136 aqui em cima, eu ia somar com 1, que daria 137, tá certo? Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês a tabela da quarta questão, a segunda tabela de baixo, tá certo? Tá com página 111 ainda. O que acontece? Tá mostrando pra vocês o número 425 bem aqui já no começo e não tem o de cima, a gente tem que achar o de cima. Só que a gente sabe que a soma desses dois vai dar 425, então o que a gente pode fazer? Subtrair 100. Se eu vou subtrair 100, eu vou ter 425 menos 100, vai dar 325. 325. E aí eu tenho o resultado do número aqui de cima, tá certo? Agora, o que é que vai acontecer? Para mim saber o número que vem aqui desse lado, o que é que eu tenho que fazer, tia? Como é que eu vou fazer esse número? Bom, gente, o que é que acontece agora para mim descobrir qual é o número daqui desse lado e o depois do 45? O que é que ele fez? O que é que a pessoa que fez essa tabela pensou? Vou colocar o dobro, de dobro em dobro. O que é que acontece? 25, qual é o dobro? 50. Então, eu vou colocar aqui, ó, 300, dobro de 25, 50. Qual é o número somado 350 mais 100 vai dar aqui? 450. Só que aqui eu tenho 445, não é dobro de 50. Então, eu vou subtrair esse número aqui
do 350 para saber de quanto em quanto ele somou. Para mim poder colocar aqui e somar com 100, para poder dar o resultado, tá certo? Ó, essa tabela é um pouquinho complicada, porque você tem que saber de quanto em quanto tá indo. Primeiro tá indo de 25 em 25 até aqui. Quando chega no 445, ele vai de 40 em 40. E quando chega lá no outro número da última tabela, que é 565, ele já aumentou 80, tá certo? Então ele tá colocando o dobro de alguns números que estão vindo anteriormente, tá certo? Então prestem atenção nessa hora de realizar a tabela, que vocês conseguem fazer bem direitinho. Se tiver dúvida, entre em contato com a tia, que a tia consegue ajudar, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato com a tia, mandem mensagem, tá bom? Beijo, até a próxima aula.